Olá pessoal, namastê a todos, muita paz, muita luz. É com grande alegria que estamos aqui novamente. O tema que nós escolhemos para falar hoje é um tema que tem a ver com o momento, com a nossa época, né? Vamos conversar aqui sobre o lado oculto da chegada de um avatar na Terra, né? Então, vem aqui na lousa comigo que a gente vai começar então a discutir e a conversar essas questões importantes, tá? Hoje nós vamos tocar em feridas muito polêmicas, porque falar de Jesus não é uma coisa tão simples. O arquétipo de Jesus está enraizado na humanidade, principalmente no nosso lado ocidental. Mas eu quero que vocês entendam que o Jesus não era considerado um avatar planetário, certo? Porque se você pegar a Índia, a China, nem sabe quem foi Jesus. Cara, tá entendendo? Vão descobrir Jesus agora, 100 anos atrás, que existiu e ninguém... Ele não tem importância para um povo oriental como tem talvez para nós, ok? Então vamos lá, em termos históricos. Então vamos analisar aqui. Vou pegar a ideia do projeto Terra para a gente raciocinar, né? Superfície da Terra, os encarnados, e vamos então olhar os planos espirituais, que é da onde a gente sempre raciocina aqui em nossos termos. O grande comando planetário Terra, ou comando Astar, se você quiser. Aqui nós temos quem está na Terra na superfície umbral, o penumbral, né? O plano da luz e o plano dos ascensionados, que eu sempre coloco. Vocês entenderem onde está quem. Ok? Muito bem. Muito bem. Olha, na época de Jesus, vamos colocar dados aqui. Então, no ano 0, né? No ano 0 do nosso calendário cristão, no planeta existia 170 milhões de habitantes. Ok? Esse dado tem que estar na nossa cabeça. Então, nós sabemos que, primeiro, no século VI antes de Cristo, tá? Nós tivemos grandes avatares no mundo. Mas vocês vão ver uma coisa interessante, que cada região, cada etnia, cada povo, cada cultura recebia o seu avatar na época e no momento certo. Então, mas o século VI ele é muito interessante porque é a época da chegada de grandes avatares para vários povos contemporâneos. Então nós temos, você quer ver, ó, o Buda na Índia no século VI. Você tem Lao Tzu e Confúcio na China, né? Na Pérsia, que é ao lado ali, né, de Israel, né, que é Irã, Iraque e tal, Síria, todo aquele lugar ali, né, nós tivemos Zaratustra, que vai fazer o zoratrismo, que vai ser o sufismo, tal. Então, o grande mestre Zaratustra. Na Grécia, você tem Sócrates, né, os grandes filósofos, Sócrates, Platão, aquela coisa toda. Então vocês estão percebendo que cada cultura, cada povo recebia o seu avatar? Porque, na verdade, esses avatares dificilmente eles iam influenciar outras culturas que fossem extremamente radicais, extremamente racistas. E a gente sabe que as culturas antigas eram muito racistas, né? Eu jamais vou cultuar o Deus do outro, o avatar do outro. Porque eles estavam sempre em guerra, né? E é interessante, uma coisa que eu preciso colocar para vocês é o seguinte. Na antiguidade, a coisa funcionava da seguinte maneira. Vamos pensar na guerra Pérsia-Israel, que houve a destruição do primeiro templo construído por Salomão, antes de Jesus. Então, a coisa funcionava assim, presta atenção comigo aqui. Aqui eu tinha o povo israelense e aqui eu tinha o povo persa, né? Que hoje é o Irã. Ok?
né? Lá, o pessoal da Mesopotâmia, cara, tal. Então, o Império Persa esteve em guerra com Israel, tá? Então veja bem, o Império Persa tem os seus deuses, ok? Israel tinha o seu Deus também, certo? Né? O seu Deus, né? Não tinha deuses, né? Tinha o seu Deus. Interessante, por que Deus está no plural, né? Você percebe, se ele é único porque está no plural. Deus, então tem que ser outra coisa. Bom, tudo bem, aqui é o nosso português, Deus. Bom, por que não deusa? Uma pergunta muito interessante. Por que não deusa? Por que Deus tem que ser masculino? Vocês já fizeram essa pergunta para vocês? Então vamos pensar nisso. Então veja bem, quando esses povos iam para a batalha, eles oravam e pediam ao seu Deus a proteção e para vencer a batalha, ok? Mas só que os persas faziam a mesma coisa. Então, quando esses povos entravam em guerra, o perdedor era destruído porque o seu Deus era fraco. O meu Deus destruiu o seu Deus. Então, a primeira coisa que o invasor fazia é destruir os templos e a estrutura religiosa do povo invadido. Tá, olha, isso era costume. Então é por isso que quando os persas chegaram e destruíram, invadiram Israel, o meu Deus venceu o seu Deus. Então todo o templo erigido por Salomão, que era onde estava a arca perdida, que estava toda a cultura dos judeus, foi totalmente destruído. Então vocês estão entendendo que na antiguidade era uma guerra de deuses também. Então o meu Deus é melhor que o teu. Meu Deus é mais forte que o seu. Você está entendendo? Por isso que eu jamais vou adorar o seu Deus. Porque sempre os povos estiveram em conflito. Então, eu tenho que mandar um avatar para os persas e tenho que mandar um avatar para os persas. Senão dá uma puta encrenca desgraçada. Eu quero o meu avatar, ou o seu avatar. Entendeu? Então não adianta você mandar um avatar para aquele. Ele não vai ser um avatar para todos os povos da antiguidade. Não vai. Você está me entendendo? Então essa é uma questão fundamental que a gente tem que conversar. A gente tem que entender como é que era a antiguidade. Como é que era a cabeça dos antigos. Ok? Então vamos tentar entender como é que o plano astral, que sempre coordenou. Olha, nós temos que entender o seguinte. Aqui, nesse penumbral, nas cidades astrais aqui, em cima de Israel, ou em cima do Oriente Médio, de uma forma geral, existe uma cidade astral, que o pessoal costuma chamar de Jerusalém Celeste. Ok? Jerusalém Celestial. Mas na verdade, lá no mundo astral tem outros nomes. Então vamos supor que aqui está um conselho planetário, uma cidade que prepara as reencarnações das almas na região do Médio Oriente. Cada alma desce na superfície e é encarnada nas condições de acordo com o seu karma. Então, não existe desordem, não existe desequilíbrio, não existe... O plano astral controla cada alma que desce aonde desce. Ok? E deixa os caras aqui na lei do karma, que é nas trevas profundas, sem saber quem são, sem lembrar o que estão fazendo aqui, sem lembrar o que vieram fazer aqui. De onde são, que são seres espirituais. Ok? Então, a pergunta que eu vou deixar no ar para vocês: por que o plano astral prepara um avatar para descer aqui? Qual o papel dele aqui? O que ele vai fazer aqui? Então, geralmente, ele pode pegar um ser que está na luz, ou um ser ascensionado que decide cumprir essa missão. Ok? Pode até ser um ser do penumbral, mas uma pessoa inteligente, uma pessoa culta, clara. Mas, geralmente, acontece assim. Vamos escolher então, vamos supor, no caso de Jesus, que nós escolhemos um ser ascensionado, o comando faz o projeto, este ser se prepara então para a sua descida. Então vamos ver como é que é essa descida.
Ela não é uma coisa comum como vocês pensam. Ela é um pouco diferente. Porque este ser, ele está num grau muito avançado. Ele não é que nem um cara que está no umbral aqui, que está nas trevas, e que simplesmente vai encarnar. Esse ser tem uma consciência muito expandida já. É um ser que está numa área de transcendência, está conectado com os grandes mentores do projeto Terra, do planeta Terra. Então esse aspecto é muito importante salientar. Ok? Bom, então vamos continuar com as nossas ideias aqui, né? Vamos acompanhar comigo aqui. As pessoas ficam discutindo a história da virgindade de Maria ou não. Isso aí não vem ao caso. Não vão nem discutir isso, porque isso aí é tão infantil, né? Você está entendendo? Então vamos supor, tem um casal aqui na Terra que é escolhido, tá? Mas essas pessoas são escolhidas antes de encarnar. Você está pensando o casal escolhido, ó, para gerar este ser. Esse casal, ele é escolhido antes de ele. Porque esse projeto da descida de Avatar são coisas para anunciar até 300, 400 anos antes. Né? Isso faz parte do projeto, enviar avatares à superfície com uma missão. Agora eu quero que vocês entendam qual é essa discussão nossa. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabe qual que é a missão de Jesus há 2000 anos atrás. Tá? Eu vou falar uma coisa aqui que pode assustar todos, mas todos vocês. A missão de Jesus há 2000 anos atrás não tinha nada a ver com a nossa época de hoje. O projeto de Jesus não foi projetado para chegar até os dias de hoje com nós aqui. Isso é outra história. Ele veio para resolver o problema naquela época, naquele momento. Esse é o projeto. Certo? Nos povos antigos também. O avatar, ele só serve para resolver um problema ali. Ninguém está pensando em 2000 anos no futuro. Tá? Por isso que todas as vezes que você se fixa num avatar de 2000 anos atrás, tem toda uma distorção ao longo desses 2000 anos. Tem toda as instituições, as falas das instituições, as falas das pessoas. Porque o próprio Jesus não escreveu nada, ele não deixou absolutamente nada escrito para o futuro. Porque ele não veio para o futuro. Ah, isso pode assustar vocês, isso que eu estou dizendo. E pode assustar muitos cristãos. E os padres vão revirar no túmulo aí, né, com uma declaração minha desse tipo. Tá ok? As pessoas dizem, Jesus veio para salvar a humanidade. Ele não veio para salvar a humanidade. Não só não veio para salvar a humanidade, que a humanidade está em desastre até hoje. Está em caos, conflito e guerra. Depois de Jesus não mudou nada. Não teve uma mudança nenhuma radical após Jesus na humanidade. Se você pensar bem, não teve. Eu não disse que Jesus falhou. Jesus teve o maior sucesso na sua missão. Aí ele cumpriu certinho a missão que lhe foi dada. Agora, só que eu não falei até agora qual era a missão de Jesus. Que eu vou deixar para a gente discutir isso no final. É o suspense da palestra. Tá? Então, vamos entender como é que acontece a encarnação e a manifestação de um avatar. Tá? Casal escolhido está lá na época do nascimento de Jesus, a fecundação, o casal transa numa boa, normal, tá? Não tem problema nenhum, não vem do Espírito Santo, coisa nenhuma, esquece essa bobagem, tá? São duas pessoas que se amam, duas pessoas que geram no milagre da organização estrutural desse corpo biológico fantástico que nós temos, gera um bebê, tá? Então, vamos lá, primeira fase. O feto. Quando o feto é gerado, tá? E Jesus está lá para cima ainda, não está nem aí por perto. Tá? Na hora da concepção,
Então Jesus a Maria, quer dizer, vai conceber. Então, o nascimento. A criança chora. Cadê Jesus? Onde ele está? Então agora que nós vamos revelar uma coisa importante para vocês. Então, Jesus, vamos supor que ele está aqui, nessa dimensão aqui. Mas eu disse para vocês que Jesus, ele não é um indivíduo, ele não é uma pessoa individualizada, uma consciência individualizada, como nós aqui. Ele é um ser de consciência expandida, ele é um ser ascensionado, ele é um ser conectado com várias inteligências. Então, o que acontece é isso, ó. Uma pequena parte da consciência de Jesus se manifesta no feto e se manifesta na criança. Então, primeira manifestação. Manifestação avatárica. Então essa criança começa a nascer, se envolver como criança, mas Jesus está lá, cumprindo sua missão, trabalhando, parte dele está lá. Aos 7 anos de idade, tá? A segunda manifestação. Ou seja, por isso chama manifestação avatárica, não é encarnação avatárica. Uma parte maior manifesta nessa criança. Essa criança vai ter uma abertura maior. Ela pode já começar a ver espíritos, falar com espíritos, tal. Ok? Aí, aos 14, a terceira. 21. A quarta. E aonde? Aos 28. Então, aos 28 nós temos a quinta. Nessa quinta, ele já começa a missão mesmo. Ele já está maduro. Jesus desce como tudo ali, agora. Aí a manifestação se torna completa. É como aquele que vai para o deserto tal, e se ilumina. A iluminação acontece, o fenômeno de iluminação acontece quando toda a manifestação desce. Quando toda a consciência se manifesta. Aí então o Jesus, o Mestre, está por completo ali, totalmente consciente de todo esse projeto e consciente dessas tecnologias, de tudo avançado que existe aqui. Tá ok? Ó. E os 3 reis magos? Quem eram? Olha, se você estudar a história, ao lado de Jesus, ninguém sabia quem era o homem. Nem os sacerdotes, nem os reis de Jerusalém sabiam que Jesus estava ali. Mas nós falamos que 3 reis, né? Olha o símbolo, 3 reis magos vieram do Extremo Oriente. Esses 3 reis magos eram reis persas. Eles eram persas. Então nós vamos começar um papo legal agora, papo zen. Eu já montei todos os dados aqui para a gente conversar sobre isso. Tá? Muito bem. Então vamos lá. Porque um comando planetário, exatamente nesta época, encarna um avatar nesta região e não em outra. Então, qual é o verdadeiro papel do avatar naquele momento, naquele povo, para aquela região? Olha, o projeto era para aquele povo, para aquele momento, para aquela região. O projeto não tinha nada a ver com 100, 300, 500 mil anos depois. A missão de Jesus não tinha nada a ver com coisa lá na frente. E lá na frente vamos ver, vamos fazer outros avatares para descer e outra história. Então,
É um erro a gente achar que Jesus veio para salvar a humanidade. Isso mostra um total desconhecimento de como funciona o Projeto Terra e um imenso, gigantesco fanatismo religioso, né, de hiper, mega adoração do seu mestre Jesus, da forma como se coloca até os dias de hoje. As religiões cristãs colocam Jesus até os dias de hoje. Então é um erro isso. E alguém tem que sentar, dialogar e conversar essas verdades, sem medo de represália. Porque a gente não pode viver uma mentira que as religiões dominantes têm pregado para nós até os dias de hoje, né? Aquela velha frase, só Jesus salva. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Que as religiões vêm incumbindo em nossas mentes até os dias de hoje. E os animais, onde ficam nisso, né? Os animais não têm um avatar para eles. Você está entendendo? Então, nós vamos colocar a seguinte questão. Vocês têm que entender que muitos espíritos, eles vêm de fora naquela época, preparavam sua encarnação na Terra. Então aí ele fazia uma encarnação, voltava para o plano astral. Fazia a segunda reencarnação, voltava para o plano astral. Mas cada vez que esse espírito descia, ao invés de ele progredir, ele não progredia. Ele começava a entrar na chamada roda de Sansara e gerava mais karma, gerava mais karma, gerava mais karma. E quando você gera muito karma, você não pode ascensionar. Você tem que retornar para resgatar esse karma. Essa é a grande lei. Esse é o aspecto importante do diferencial. Então, existia naquela época muitos espíritos que já estavam num grau de libertação do Projeto Terra, mas devido a que nós chamávamos de forças involutivas, de grande energia de trevas que havia na superfície do planeta, isso impedia que esse grupo de almas se libertasse. Olha só! Então havia um conclame aqui no plano astral das pessoas que morriam. Quando elas eram julgadas, elas falavam, mas mestre, nós não sabíamos, nós não tínhamos condições de lembrar naquelas condições. O plano espiritual precisa nos ajudar, o plano superior precisa nos ajudar. Porque se nós reencarnarmos de novo, nós vamos cair naquela densidade tão grande, e a densidade é tão grande que a gente vai voltar a ser guerreiro, a gente vai matar, a gente vai roubar, a gente vai fazer de tudo lá embaixo de novo. E o ódio vai imperar, porque a energia lá embaixo é essa energia de um povo primitivo, sem cultura. Nós não vamos saber nem ler nem escrever, vai ser difícil ter um acesso à cultura. E nós vamos novamente ser corrompidos pela energia da densidade planetária. Então, durante séculos, esse chororô existia. E durante séculos, o comando superior prometeu mandar um avatar para romper com esse ciclo kármico daquelas almas que estavam aprisionadas no Projeto Terra. Então, a única missão de Jesus importante foi descer para resgatar essas almas, dar uma luz para essas almas, tirar essas almas do androidismo da época, o que eu discuto sempre com vocês do nosso androidismo atual, mas tirar aquelas almas daquele curso que elas estavam, fazer um chamado avatárico. Aí essas almas ouviam Jesus e davam um clique, e elas mudavam de vida. Elas mudavam seu curso e iam para uma jornada que não era mais aquela jornada de trevas. Elas não eram mais arrastadas pelas trevas. Elas atendiam o chamado para a luz. E é por isso que nem todo mundo atendia o chamado de Jesus. Porque o Jesus especificamente, ele não veio para todos. Ele não veio para todos. Ele veio para resgatar os resgatáveis. E nesta missão ele teve sucesso. Ele cumpriu a missão. Muitos naquela região ouviu o chamado.
E mesmo após a sua morte, aquele discurso, aquele ensinamento ainda estava vivo, conseguiu resgatar aquela quantidade de almas que estavam ali. Feito isso, a missão terminou. Não tem nada a ver com a Índia, com a China, com o Japão, você sabe? Com outros lugares no mundo. Nem com Roma, quando Roma se torna um coisa cristão. Você está entendendo? Porque olha, a religião só é importante quando o Avatar está vivo. Escuta o que eu estou dizendo para vocês. A coisa só é importante quando o Avatar está vivo. O Avatar morto é rei posto. Ok? Porque ele não está ali para falar com você. Você está, na verdade, na interpretação dos discípulos que não sabem. Tem discípulo que não sabe nem ler e escrever, vai entender Jesus. Jesus dava um discurso lá, os discípulos estavam do lado dele o tempo todo, ninguém entendia. Jesus precisava explicar umas 200 vezes depois para os caras. Entendeu? Então, nós temos que ser um pouco, vamos supor assim, não fanáticos e analisar a coisa de um ponto de vista mais frio, mais ascéticos, vamos assim dizer, né? Do ponto de vista de você analisar por que ele veio ali. Então por que ele não veio em Roma? Por que não é um senador romano que se iluminou? Vocês estão me entendendo? Por que ele não encarna como uma família bonita? Aí ele chega lá em Roma, tem poder, tem tudo para divulgar a mensagem, para fazer uma revolução. Mas não, ele vem desse jeito, nessas condições, né? Então, tem muita coisa oculta na experiência de Jesus. Mas o projeto principal e o projeto primordial, né, é que Jesus não veio para os dias de hoje. Por isso que as religiões, toda a Idade Média, né? Hoje você vê, por exemplo, o Estado Islâmico pegando o cristão, corta a cabeça, certo? Taca fogo em criança. Mas a Igreja Católica fazia a mesma coisa na Idade Média. Você tinha um cientista, que é o Giordano Bruno. Você tinha uma pessoa que tinha uma religião diferente, pensava diferente. Eles queimavam como se fossem bruxas, como se fossem hereges. E não queria saber. Galileu Galilei quase foi queimado na fogueira também. Foi para o tribunal da Inquisição lá, disse que pá, né, aquela história. Então veja bem, o fanatismo religioso não tem nada a ver, a instituição religiosa que vem 1000 anos depois, não tem nada a ver com a missão que ele veio pregar lá 2000 anos atrás. É exatamente isso que a gente tem que deixar claro para vocês, que estamos entrando na Era da Luz. Porque a Era da Luz é a Era da Verdade, é a Era do acordar. Eu quero ver se você está pronto para acordar e dar de cara com as grandes verdades dessa civilização, dessa humanidade. Ok? Então é isso, meus queridos irmãos. Namastê, muita luz. E até um próximo encontro a todos. Muita paz.